Glória a Deus, aleluia. Eu vos saúdo a todos, paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Fabiano Santana, sempre servo, sou irmão em Cristo. Eu estou fazendo essa live para o nosso elevio espiritual, para a nossa edificação espiritual e para o nome de Jesus ser glorificado. Glória a Deus. Eu quero começar essa live fazendo uma oração, porque a oração é a chave da vitória. Poderoso Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor Jesus, eu entro na sua presença, meu Deus, nessa madrugada para orar pelo teu povo, para pedir a tua graça, teu amor, tua misericórdia sobre nós. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus poderoso, Deus todo-poderoso, Deus que abriu o mar vermelho e fez o povo de Israel passar. Deus que cura, Deus que liberta, Deus que livra, Deus que aviva, Deus que guarda, Deus que salva. Meu Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados cometidos, pecado cometido por ação, pecado cometido por pensamento, por obra, pecado cometido por palavra. Meu Deus, me perdoa em nome de Jesus, meu Deus, ó Deus poderoso, Deus todo-poderoso. Toma a direção, toma o primeiro lugar, toma a primazia dessa live nesta madrugada, para a tua honra, para a tua glória e para teu louvor. Alcança teu povo por intermédio da sua palavra nessa madrugada, que haja edificação espiritual, que teu Espírito Santo, meu Deus, possa tomar direção, primazia, o primeiro lugar nessa live, que eu desapareça, que teu Espírito Santo apareça, que tudo seja para a glória, para a honra e para louvor do teu eterno nome, meu Senhor. Ó Deus, toma a primazia, toma o primeiro lugar, toma a direção, faz aquilo que eu não posso fazer nessa live, que tudo seja para a tua honra, para a tua glória e para teu louvor. Amém. Glória a Deus. No final dessa live, meus irmãos, nós vamos estar orando novamente, né? Vamos orar pelos enfermos, pelos doentes que estão nos hospitais. Vamos estar orando também pelos presidiários, pelos irmãos, pelas irmãs que estão enfermos, que têm uma causa na justiça. Enfim, vamos estar orando por todos em nome de Jesus, amém? Meus queridos e amados irmãos, eu vou ler aqui a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo de número 11, que diz assim, epígrafe: Davi comete um adultério e um homicídio. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram, porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiro e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundice. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fez saber a Davi, e disse, pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo, envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi.
Segundo a pedagogia diz que tudo que a gente lê por inúmeras vezes, ou por mais de uma vez, fica mais fácil para gravarmos, memorizarmos e guardarmos nas tábuas do nosso coração. Sendo assim, eu vou ler mais uma vez o versículo de número 2 até o versículo de número 4, que diz assim: E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela, ele se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundice, então voltou ela para sua casa. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, seja bem-vindo à nossa live, irmão Joabson Santos. Deus te bendiga. Deus continue te abençoando ricamente, poderosamente, com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Vai compartilhando essa live aí, convidando mais irmãos, irmãs, pessoas, para participar conosco e ouvir um pouco da palavra de Deus nessa madrugada, para a sua honra, para a sua glória e para seu louvor, em nome de Jesus. Mas, meus queridos amados irmãos, o que me chama a atenção aqui em 2 Samuel capítulo 11 é que o nome Samuel significa Deus ouve. Eu disse que o nome Samuel quer dizer, significa Deus ouve, ou Deus ouvirá quando este mesmo clamar. Samuel foi profeta, Samuel foi sacerdote e Samuel, ele foi juiz. O livro de 1º e 2º Samuel foi escrito entre os anos 400 a 450, provavelmente no que se pode prover, antes de Cristo, pelo profeta Samuel. O livro do profeta Samuel é um livro histórico, mas também é um livro que fala muito sobre Deus, e é um livro histórico, e é um livro também teocrático. A palavra teo é o nome de Deus no grego koine, que é o mais comum, mais popular. A palavra crático no grego quer dizer governo. Então o livro de 1º e 2º Samuel é um livro teocrático porque tem Deus no centro, tem Deus no controle, tem Deus no governo. A Bíblia faz questão de dizer em 2 Samuel que houve uma guerra, uma batalha, uma peleja. Davi mandou o povo de Israel guerrear contra os filhos de Amon, ou seja, contra os amonitas. E Davi mandou também o povo de Israel cercar a cidade de Rabá. E a Bíblia vai dizer que Davi, nesse dia, não foi para a peleja. Davi não foi para a guerra. A única nação que tinha um privilégio do rei e na frente da peleja e na frente da guerra era a nação de Israel. Todas as vezes que o povo de Israel ia para a peleja, para a batalha, Davi, como rei, ia na frente da batalha. Mas, nesse dia, Davi achou que a guerra ia ser uma guerra calma, uma guerra não tão sangrenta, uma guerra serena, porque o inimigo que o povo de Israel ia enfrentar e ia destruir era inimigos pequenos, eram os filhos de Amon,
os amonitas. Então Davi resolveu ficar no palácio em Jerusalém e ele não foi para a batalha, ele não foi para a guerra, para a peleja. A Bíblia faz questão em dizer que Davi estava no seu leito, estava deitado na cama. Davi estava dormindo, descansando, e Davi levantou da sua cama, do seu leito, começou a passear no terraço do palácio em Jerusalém. Uma vez que Davi agora está passeando no terraço, no palácio em Jerusalém, Davi estava distraído, porque o lugar de Davi não era dormindo no seu leito no palácio em Jerusalém. O lugar de Davi não era também passeando no terraço do palácio em Jerusalém. O lugar de Davi era na frente da guerra, era na frente da peleja, da batalha. Davi deixou de ir para a batalha, para a peleja, e decidiu ficar no palácio real em Jerusalém. Quem é Davi? O nome Davi quer dizer no hebraico David, que significa Deus amou, o amado do Senhor. Davi era filho de um senhor de idade por nome Jessé. E o nome Jessé quer dizer dádiva de Deus, talento de Deus. Jessé era varão efraíta, ou seja, Jessé era varão efrateu, oriundo da distinta cidade de Belém. A palavra Belém quer dizer casa de pão. Belém era um povoado que ficava 8 quilômetros ao nordeste de Jerusalém. Jessé, ele tinha outros filhos também, a saber, Samar, Eliabe, Abinadab, e também Jessé tinha Davi. Davi era uma pessoa temente a Deus, desde a sua adolescência, que ele tomava conta das ovelhas do seu pai, Jessé, no pasto. Davi saiu do pasto e foi para o palácio e se assentou num trono como rei. Davi não se levantou a si próprio como rei, foi Deus que achou Davi. Foi Deus que encontrou Davi, foi Deus que escolheu Davi, tomando conta das ovelhas do seu pai Jessé, no pasto, no campo. Davi, ele era ruivo, ele era uma pessoa que não tinha muita aparência. Davi era conhecido como entregador de marmitex, menino de recado. Davi não era bem aceito na sua casa pelos seus irmãos. Davi não poderia, pela lógica, pela lei de Moisés, pela lei mosaica, se assentar no trono como rei. Por quê? Porque segundo a lei dizia que ninguém que tinha algum defeito ou mancha na sua pele, e pela lei também, a lei de Moisés dizia que se alguém tivesse o cabelo vermelho, não poderia se assentar no trono de Israel. Então, pela lei, Davi jamais seria rei de Israel. Davi, ele tinha várias pintinhas na sua pele. Davi era ruivo, tinha várias pintas na sua pele. E a lei dizia que ninguém que tinha mancha na pele poderia ser rei, poderia estar na frente do povo de Israel, não poderia ser juiz, não poderia ser sacerdote, não poderia ser rei. Davi também tinha um cabelo vermelho e a lei também condenava quem tinha um cabelo vermelho. Pela lei, quem tinha um cabelo vermelho não poderia ser sacerdote, não poderia ser rei. Foi Deus que achou Davi, tomando
conta das ovelhas do seu pai. Tanto é que no livro dos Salmos, a palavra salmo quer dizer no grego teilim, que significa cântico de louvores acompanhado com instrumento de corda. A palavra salmo no hebraico recebe o nome de psalmoi, que é o mesmo significado, cântico de louvores acompanhado com instrumento de corda. Os historiadores dizem que Davi escreveu 75 salmos. Ora, Salmos é um livro poético porque foi escrito em forma poética, em forma de poesia. O livro dos Salmos é um livro poético, assim como Jó, como Provérbio, como Eclesiastes. Meus queridos e amados irmãos, a Bíblia diz em Salmos 89, versículo 20: achei a Davi, meu servo, homem segundo meu coração, e com meu santo óleo eu lhe ungi. Quem ungiu a cabeça de Davi foi Deus. Davi era homem segundo o coração de Deus. Mas quem era Davi? Davi era filho de Jessé, tomava conta das ovelhas do seu pai Jessé no campo. Davi não era rico, Davi não possuía riquezas. Ele veio de uma família simples, pobre, oriunda de Belém. Davi nasceu em um lar pobre. O seu pai era pobre, não tinha dinheiro, não tinha riqueza. Davi só entendia de ovelhas, de leão, de urso. Davi era desprezado, menosprezado pelos seus irmãos mais velhos, a saber, Samar, Eliabe e Abinadab. Mas Davi, uma vez que foi escolhido pelo Senhor para se assentar no trono de Israel, Davi passou a ser a voz de Deus no meio do povo de Israel. Mas a Bíblia vai dizer agora que Davi ficou no palácio, deitado no seu leito. Agora preste bastante atenção. Eu vou usar agora um pensamento meu, porque segundo a pedagogia diz que todo pastor, todo orador, todo pregador pode usar um pensamento seu próprio. Quem sabe alguém que conhecia Davi tomando conta das ovelhas do seu pai Jessé no campo, dizia: esse daí era pobre, tomava conta das ovelhas do seu papai Jessé no campo e agora mora no palácio. Esse aí não tinha nome, não tinha fama. Esse aí tomava água na caneca e agora toma água na taça real, aonde os reis tomam vinho e tomam água na taça real, na taça dos reis. Esse daí não tinha fama, era desprezado e agora mora no palácio. Quem sabe os amigos de Davi, que conhecia Davi na sua infância, dizia: esse aí nasceu em um lar pobre e agora está mandando como rei e desmandando, e agora tem autoridade. Agora ele mora no palácio. Esse daí não tinha nada. Agora ele tem cavalo de raça real de rei. Agora ele possui prata, ele possui ouro. Agora ele tem uma vida patrocinada por uma chamada de Deus. Tudo que Davi possuía, uma vida regalada, uma vida agora cheia de recursos. Davi tinha servos, Davi tinha soldados, Davi mandava e desmandava. Tudo que Davi possuía e tinha era tudo que um jovem da sua idade queria ter nos dias de Davi. Davi, como rei, ele possuía autoridade, ele mandava e desmandava nos seus soldados.
Davi, como rei de Israel, não lhe faltava nada. Ele tomava o melhor vinho. Ele comia do bom e do melhor. Davi tinha uma vida patrocinada por uma chamada de Deus. Ele tinha uma vida regalada, uma vida abençoada no palácio. Mas esse mesmo Davi, que Deus tirou por detrás do gado, esse mesmo Davi que Deus tirou do meio das poucas ovelhas de Jessé, seu pai, esse mesmo Davi que Deus tirou agora do campo, do pasto, e Deus agora tirou do pasto e colocou no trono de Israel. Deus agora tirou do pasto e colocou para se assentar no trono real, no trono dos monarcas em Israel. Esse mesmo Davi agora pecou contra Deus. Por que ele pecou? Porque ele deixou de ir para a batalha, ele deixou de ir para a guerra e ficou agora deitado no seu leito no palácio em Jerusalém. Pela tarde agora Davi se levantou do seu leito, e uma vez que ele se levanta, ele vê uma mulher muito formosa à vista, uma mulher linda, bonita, por nome de Batseba. Essa mesma mulher que Davi viu era esposa de um dos soldados mais valentes do seu exército. Era esposa de Urias, varão heteu, ou eteísta, varão heteu. Davi agora, ao ver Batseba tomando um banho, se lavando, ele chamou agora seus servos e fez-lhe uma pergunta: quem é esta que está se lavando? Quem é esta mulher que está tomando banho? E agora os servos de Davi lhe disse: porventura, ó rei meu senhor, não é esta a esposa de Urias, o heteu? A palavra heteu no hebraico quer dizer hitita. Então a palavra heteu quer dizer Urias, o hitita. Não é esta porventura a esposa de Urias, teu servo heteu, filha de Eliã? Davi não quis saber se ela era casada. Davi não quis saber se ela era esposa de Urias, o homem que protegia a sua retaguarda, o homem que lhe amava, que vigiava ele de dia e de noite, para que a lâmpada de Israel, Davi, não fosse atingida e se apagasse, para que seu rei Davi não fosse atingido pelos seus inimigos e morresse. Para mim, o que Davi fez com Urias foi uma grande covardia, foi uma grande traição, porque Davi agora se deitou com a esposa do homem que protegia a sua vida de dia e de noite. Davi agora se deitou, adulterou com a esposa do homem que protegia a sua retaguarda, que lhe amava e que lhe protegia de dia e de noite. Davi não quis nem saber se ela era casada ou não era, e se ela era esposa de Urias o heteu. Davi simplesmente adulterou com Batseba. Batseba, filha de Eliã, era uma mulher muito formosa à vista, possuída de grande beleza. Ela possuía uma grande beleza. Ela era bonita, ela era formosa, mas o problema não era Batseba ser bonita. O problema não era Batseba ser bonita, ser elegante e ser formosa à vista. O problema era de Davi, que estava com a coroa na cabeça, estava assentado no trono de Israel, era rei de Israel, mas estava insaciado no trono. O problema de Davi foi que ele estava com a coroa na cabeça, com cetro de rei na mão, estava agora governando, reinando sobre o povo de Israel, mas estava insaciado no trono, no palácio, lá em Jerusalém. E agora Davi
antes de colocar Batseba nua, antes de deixar Batseba nua, era o mel. E qual era o mel? Ele desejou Batseba. Ele ficou agora instigado, louco por Batseba. Mas quando ele agora colocou Batseba desnuda, quando ele colocou Batseba nua e adulterou, teve relações sexuais com Batseba, agora veio o fel. E qual foi o fel? Eu adulterei. Eu pequei contra Deus. Eu traí a confiança do meu amigo Urias. Eu me deitei com a mulher que não era minha. Eu pequei contra Deus. E agora o que acontece? Consequência desse pecado, Batseba agora engravida. E quando Batseba agora engravidou, ela fez saber a Davi que ela estava grávida. O que é que eu aprendo com isso? Todo pecado tem consequência. Tudo que a pessoa comete tem consequência. A Bíblia diz no livro de Gálatas, o apóstolo São Paulo, escrevendo sua carta de cunho paulino, de autoria paulina, entre os anos 58 a 62, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo, para os irmãos da Galácia do Sul, Paulo disse em Gálatas capítulo 6, versículo 7 assim: não erreis, Deus não deixa se escarnecer. O que o homem semeia, isso também ele ceifará. A Bíblia diz no livro do profeta Oséias, o nome Oséias quer dizer no hebraico Roxeá. Ele recebe o nome de profeta do reino do norte, ele veio do norte. Capítulo de número 8, versículo 7 está escrito: aquele que semeia vento, colhe tempestade. Meus queridos e amados irmãos, plantar não é obrigatório, mas colher é obrigatório. Então escute, por favor. Tudo que nós fazemos tem consequência. Pode ser coisa boa ou ruim, mas tem consequência. Todo pecado Deus perdoa. O único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão nem nessa vida e nem no porvir e nem na eternidade. A pessoa já está condenada ao inferno. Mas se a pessoa roubar, tem perdão. Se a pessoa trair a esposa, adulterar, tem perdão. Se a pessoa fornicar, se prostituir, tem perdão. Mas escuta, Deus perdoa o pecado do homem, mas a consequência do pecado, Deus não tira. Deus perdoa o pecado que o homem comete, mas a consequência do pecado, Deus não tira. Davi agora adulterou. E uma vez que Davi adulterou, Davi continuou no trono de Israel. Porque Davi julgava o povo de Israel como rei, ele mandava e desmandava, ele possuía autoridade sobre o povo de Israel. Davi, enquanto estava na presença de Deus, ele era homem segundo o coração de Deus. Mas a partir do momento que Davi adulterou com a mulher que não era dele, e ainda mandou colocar Urias na frente da guerra para que Urias fosse ferido e morto, ele deixou de ser homem segundo o coração de Deus. Davi, enquanto andava com Deus, Alabashurabacandaraia, ele era homem segundo o coração de Deus e era a voz de Israel. Mas depois que ele pecou contra Deus, ele deixou de ser a voz de Israel. Ele deixou de ser exemplo para o povo de Israel, porque ele, como rei, jamais poderia se deitar, adulterar com a mulher casada, pois Davi, como rei, naquela época existia várias concubinas que Davi tinha. E Davi tinha várias mulheres solteiras, que era chamada de concubinas, que ele poderia se deitar. Ele tinha esposa, mas também tinha concubinas por fora.
E o que era concubina? Eram mulheres que não era esposa. Davi deixou de tomar uma das suas concubinas para se deitar, ou uma das suas, ou Mical, que era sua esposa, para se deitar, e Davi agora foi deitar com a mulher casada, com Batseba. Foi se deitar com a esposa de Urias. Só que cada pecado que nós cometemos tem consequência. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Deus tem 7 olhos como chama de fogo, que significa poder de penetração no juízo. Deus vê todas as coisas. Deus penetra todas as coisas. E qual foi a consequência do pecado de adultério de Davi? Primeiro, Batseba diz que estava grávida e a Bíblia diz que Deus feriu a criança e a criança morreu. Deus matou a criança porque era filho de adultério. E pecado não perpetua na presença de Deus. Deus feriu a criança e Deus matou a criança em consequência do pecado de adultério de Batseba e Davi. Agora escute, por favor. Davi ficou no trono com a coroa na cabeça em adultério. Davi não chegou para o povo de Israel e confessou o seu adultério como rei. Davi, ele achava que como rei ele poderia fazer o que ele queria. Davi achava que pelo fato de ser rei do povo de Israel, ele poderia ter quantas mulheres ele quisesse ter. Ele poderia adulterar, ele poderia fazer, pintar e bordar, pelo fato de estar com a coroa na cabeça e estar sentado no trono. Mas eu disse o quê? Deus tem olhos. Deus tem 7 olhos como chama de fogo e Deus vê tudo. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 12, versículo 3, que não há nada em oculto que não seja revelado. Um dia a casa cai. E a Bíblia diz que Davi continuou em adultério, mas sentado no trono. Davi estava em adultério, mas sentado no trono. Arabachúria, governando o povo de Israel, mandando e desmandando, mas sem pecado. E o Deus que nós servimos é maior. O Deus que levanta é o mesmo Deus que abate. O mesmo Deus que abate é o mesmo Deus que exalta. Deus agora levanta um profeta para repreender Davi. Segundo Samuel capítulo 12, Deus levantou Natã. Se Deus não levantasse Natã para repreender Davi, Davi jamais ia se arrepender do seu pecado de adultério. Se Deus não levantasse Natã para repreender Davi, o povo de Israel jamais ia saber, ia descobrir que Davi estava em adultério. Porque, primeiro, Davi não ia confessar o adultério. Aleluia! Segundo lugar, Davi, como rei, não queria se humilhar para confessar que caiu com Betseba. Foi necessário Deus levantar um profeta por nome Natã. O nome Natã quer dizer Deus tem dado. E Deus agora levanta Natã e vai ter com Davi. E quando Deus levanta o profeta Natã, em 2 Samuel capítulo 12, Natã chegou até Davi e disse: Davi, existia um certo homem rico que tinha muitas ovelhas ao seu dispor e tinha muita também cordeirinhas ao seu dispor. E existiam também numa mesma cidade um homem pobre, mas era pobre Davi. E esse homem só tinha uma cordeirinha, e essa cordeirinha que ele tinha dormia no seu regaço. Mas vindo o viajante Davi é o homem rico dessa história que eu estou te contando. O homem rico, o viajante, deixou de tomar as suas ovelhas, as suas cordeirinhas, e tomou a única cordeirinha do homem pobre que dormia no seu regaço. A Bíblia diz que Davi se irou sobremaneira.
Davi se levanta do seu trono e diz: digno de morte é este homem. Quem é esse homem? Digno de morte é esse homem. Agora observe. Davi, se Deus não levantasse Natã, não ia confessar o adultério. Davi só confessou o pecado depois que Deus levantou o profeta. Davi só se arrependeu da sua prática pecaminosa depois que Deus levantou o profeta e foi até ele. Com isso eu quero dizer, é por isso que Satanás não quer os Natã de Deus nas igrejas do Brasil. É por isso que Satanás, ele quer calar a boca dos Natã de Deus. Porque quanto mais tem Natã de Deus dentro da igreja, adultério não fica. Quanto mais tem Natã de Deus dentro da igreja, pastor e mercenário não fica. Porque Deus revela, Deus brada, Deus fala, Deus revela aquilo que está debaixo do tapete. Arabachúria. É por isso que Satanás quer calar a boca dos profetas de Deus. É por isso que Satanás tem feito de tudo para desviar, para prostrar os verdadeiros homens de Deus que pregam a verdade. Porque quanto mais tem Natã na igreja, é menos prostituição. Quanto mais tem Natã na igreja, é menos adultério. Davi achou que era vergonhoso. Davi achou que ele ia perder a honra dele como rei diante do povo de Israel se ele abrisse a sua boca e confessasse com a sua boca que ele deitou com Batseba. Eu estou pregando para uma geração de pastores que está no adultério, mas continua pastoreando. Eu estou pregando para a geração de filho de pastor que está no segundo e terceiro casamento, mas continua pastoreando. Ele fala, não, eu sou filho do pastor presidente fulano de tal. Eu sou fulano. Se eu confessar o meu adultério, eu vou perder meu salário por mês. Eu vou perder meu salário de pastor. Além de perder meu salário de pastor, eu vou perder minha credencial de pastor e vou perder minha honra diante do povo. Eu vou perder a minha honra. Mas escute, a partir do momento que a pessoa está no adultério e continua pastoreando, a honra já foi embora há muito tempo. Já perdeu o crédito com Deus e a honra diante de Deus há muito tempo. Já está caído há muito tempo. Já foi reprovado por Deus há muito tempo. Pastor Fabiano Santana, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque dentro das igrejas brasileiras tem muitos pastores pastoreando em adultério. No segundo e terceiro casamento, ele acha que pelo fato de tomar conta de igreja, ninguém pode tocar nele. Eles acham que pelo fato de tomarem conta de campo, eles são intocáveis. Ninguém pode falar dele. Ninguém pode ir contra ele. Ninguém pode denunciar o erro dele, o pecado dele. Mas escute, o mesmo Deus que levantou Natã para repreender Davi sentado no trono, Alavácia, ele continua levantando o profeta. E Deus vai levantar, pastorzão, Natã na tua igreja aí, para mandar tu descer do altar. Deus vai levantar um Natã para repreender pastores presidentes de campo que estão roubando o dinheiro dos membros da igreja. Deus vai levantar Natã para repreender o adultério camuflado que está debaixo do tapete. Deus vai levantar Natã para repreender pregador e cheirador de pó, tomador de vinho, tomador de uísque, que nos estados que pregam sai com mulheres para hotéis. Deus vai levantar Natã. E escute, Deus já começou a levantar Natã, porque o dono da obra não é de carne, ele é espírito, ele é o Senhor da igreja, ele é poderoso,
Ele é todo poderoso. Haravassuri Komandaragandarassai. Aleluia. Eu profetizo que nesses últimos dias Deus vai levantar uma geração de profetas Natan para pregar contra a vaidade. Eu profetizo que nesses últimos dias Deus vai fazer uma reforma e uma limpeza nas igrejas do Brasil. E a reforma e a limpeza que Deus vai começar a fazer vai ser em cima dos púlpitos da igreja. Vai ser em cima dos altares, porque o lugar mais podre hoje, mais sujo, não é nos bancos. O lugar mais sujo hoje dentro das igrejas brasileiras é nos púlpitos, é nos altares. E nesses últimos dias Deus vai fazer uma limpeza. Deus vai tirar os mercenários dos púlpitos e vai colocar os Natan. Deus vai tirar os pastores que estão no segundo e terceiro casamento dos púlpitos e levar em toquelevácia e vai levantar o irmãozinho que ninguém dá nada, mas tem testemunho de crente para guiar o seu povo na verdade e para combater as heresias e os falsos profetas. Deus vai tirar os pastores ladrões, mercenários dos púlpitos e vai levantar profeta. O diabo não quer que Natan pregue nas igrejas. Satanás não quer que Natan pregue nos púlpitos das igrejas brasileiras. Muitos pastores, quando vê os pregadores que pregam contra o adultério, quando vê os pregadores que pregam contra o pecado de prostituição, contra o divórcio, segundo casamento, terceiro e quarto casamento, eles fazem reuniões secretas. E eles combinam entre si e falam, não convida ele, porque ele bate demais. Não convida ele, porque ele prega a verdade. Não convida ele, porque ele prega contra adultério. E pregar contra adultério hoje para muitos pastores não traz dinheiro para a igreja. Pregar contra o divórcio hoje para muitos pastores, a lavachura não enche seus bolsos de dinheiro. Pregar a verdade hoje dentro da igreja, para muitos pastores, não faz o povo dar dinheiro na igreja. Mas, querendo ou não, eles vão ter que ouvir a verdade. Porque Deus está levantando Natan. Deus está levantando Natan. E o Natan que Deus vai usar, a lavassura e comandar a saia, pode ser um pastor, pode ser um pregador, mas pode ser uma dirigente de círculo de oração. O Natan que Deus vai usar, a Manavá subcomandará sai. Pode ser um irmãozinho que está num banco da igreja e ninguém dá nada, não tem estudo, não tem dinheiro, mas Deus vai usar. Deus vai levantar os Natan dele para repreender essa corja de malandro que estão assentados na cadeira Andarassuri Comandarassai, como pastor e presidente das igrejas do Brasil, pastores que não têm mais o temor de Deus, pastores que só pensam no dinheiro, pastores que só pensam em ofertas, pastores que só querem gozar do produto da ovelha, só querem gozar do dízimo da ovelha, só querem gozar do dinheiro das ovelhas e não visita quem está caído, não ajuda o órfão da igreja, não ajuda a viúva, não ajuda o viajante, não ajuda o forasteiro. Pastores, andarassai, que na verdade estão transformando e fazendo da igreja negócio, empresa. Deus vai tirar esses mercadores de cima dos púlpitos. Deus vai tirar esses mercenários de cima dos púlpitos. Deus vai fazer uma limpeza. Uraiacel, Urabacanduraia. E Deus vai levantar os Natan. É você que Deus vai usar.
É você que Deus vai levantar para repreender Arabachuri Cobandaracé, essa coja de malandro. É você que Deus vai usar para pregar o verdadeiro evangelho. O evangelho com cruz. Um evangelho com santificação. O evangelho com salvação, com santidade. Deus não tem aplauso para a igreja brasileira. Aleluia! Ananias, ele era profeta. Mas como profeta, ele profetizou rebelião. Ananias profetizou prosperidade, profetizou paz, profetizou prosperidade para o povo de Israel. E Deus levantou o profeta Jeremias para repreender o profeta Ananias e disse: tu vai morrer, porque tu profetizou rebelião, tu profetizou mentira, você falou rebelião contra Deus. Você falou rebelião. E Ananias, o profeta, ele morreu porque profetizou mentira. Ele profetizou paz. Ele profetizou prosperidade para o povo de Israel. E o profeta que profetizasse prosperidade e paz, ele só era conhecido como profeta de Deus se a palavra do profeta se cumprisse. Mas Ananias, ele falou rebeldia, rebelião contra Deus. E a Bíblia diz que o profeta Ananias morreu porque ele profetizou mentira. Porque, escuta, Deus não tinha aplauso para Israel. Deus não tinha palavra de vitória para aquele povo. O que Deus tinha para o povo de Israel era Nabucodonosor. O que Deus tinha para Israel era jugo de ferro. O que Deus tinha para Israel era Babilônia. Escute isso aqui. Deus não tem aplauso para a igreja brasileira. Deus não tem aplauso para as igrejas do Brasil. Uma igreja que o povo veste como quer. Uma igreja que pastor é malandro, mercenário, sem temor de Deus, malandro. Uma igreja que muitos pregadores tomam vinho, tomam uísque, se prostituem e adulteram. A lavassúria, uma igreja que a novinha perde a virgindade e continua cantando e tomando santa ceia. Uma igreja que mulher trai marido e marido trai mulher. Uma igreja que tem prostituta e prostituta dentro dela tomando santa ceia. E porque tem dinheiro e porque tem carro do ano, continua tendo a oportunidade para cantar e pregar. Deus não tem palavra de vitória para a igreja do Brasil. Deus não tem palavra de prosperidade para a igreja brasileira. Deus não tem interesse de profetizar carro, casa, chave de moto, apartamento para a igreja brasileira. A palavra de Deus para a igreja brasileira é: se arrependa do teu pecado, confessa a tua imoralidade, deixa a lavacéia, a vaidade, deixa o adultério, deixa a prostituição, deixa a lascívia, deixa a imoralidade. A palavra de Deus para os pastores, presidentes das igrejas do Brasil é: se arrependam das mensagens mentirosas que vocês têm pregado para levar o povo a soltar dinheiro nas igrejas de vocês. Se arrependam do pecado que vocês cometem quando vocês passam a mão no dinheiro do povo para comprar jatinho, para comprar avião, para comprar apartamento, para abrir lojas. A lavassura e comandar é para vocês. A palavra de Deus para os pregadores itinerantes do Brasil é essa: pregue a verdade. Não pregue prosperidade para abrir agenda. Pregue a verdade. Não pregue palavra de vitória para voltar de novo na igreja. Se arrependa dos pecados de vocês. Para de cobrar cachê para pregar a palavra de Deus. Para de arrumar mulheres nos estados que vocês vão pregar. Para de tomar uísque no hotel. Para de cheirar cocaína. Se arrependam do pecado de vocês.
A palavra de Deus para a nação brasileira é essa. Larga a idolatria, larga o secretismo religioso, larga a vaidade, deixa o pecado, porque Deus, Urabaia, está levantando Natan. Deus está levantando Natan, Arabachurabacandaraia. Para encerrar essa live, escute, por favor. Davi, ele pagou o preço por causa do seu pecado de adultério. Davi pensou que o pecado dele ia ficar escondido, mas Deus vê aquilo que ninguém vê. Deus entra aonde a psicanálise não entra. Deus vê todas as coisas. Darabachurabacandarabá. Muitas pessoas hoje só querem ouvir palavras de vitória. As pessoas hoje só querem ouvir palavras boas, palavras de prosperidade. Mas também foi o que Paulo disse para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, Paulo disse: sai, porém, isso, ó Timóteo, que nos últimos dias muitos não suportarão a sã doutrina, muitos não suportarão a verdade, porque terão comichões nos ouvidos. A palavra comichões no grego quer dizer coceira nos ouvidos. E amontoarão para si pastores, líderes religiosos, pregadores, conforme seus próprios pecados. Nos últimos dias, muitos terão comichões nos ouvidos, coceira nos ouvidos, e amontoarão para si líderes conforme segundo os seus próprios pecados. Já reparou que quando aparece um pregador que prega a chave de avião, que profetiza carro, moto, prosperidade, quando ele prega ou quando ele faz uma live, tem muita curtida, tem muito comentário, tem muita curtida? Por quê? Porque o povo hoje está atrás de prosperidade. 80% das pessoas que frequentam um templo religioso não frequentam por amor a Cristo, por amor a Jesus, porque querem o céu. As pessoas frequentam um templo religioso atrás de moto, de ouro, de prata, casa própria, apartamento, para serem empresários atrás de riqueza, de prosperidade. Jesus nunca prometeu carro para ninguém. Jesus nunca prometeu fazenda para ninguém, jatinho para ninguém. Jesus nunca prometeu ouro, prata, dinheiro na conta de ninguém. Mas Jesus prometeu que se a pessoa fugir da vida pecaminosa, se a pessoa fugir do adultério, esse sim vai morar com ele lá no céu. Foi isso que Jesus prometeu, a salvação da tua alma. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Muitas pessoas usadas pelo diabo dão lugar ao diabo para tentar acabar com os Natan de Deus. Como é que elas dão lugar ao diabo para tentar acabar com os Natan de Deus? É quando aparece um pregador que prega estilo João Batista, raça de víbora, se arrependam. E eles se levantam e falam, ele prega duro demais, não convida mais não. Fazem reuniões secretas entre eles e falam, aqui está proibido de pregar. Por que está proibido de pregar? Porque tocou na ferida, porque falou a verdade. Porque para alguns crentes hoje, irmão, quando aparece um pregador que prega a verdade, parece que o pregador é o pior pecador. Parece que o pregador está pecando em pregar salvação, em pregar a verdade para o povo.
E quando aparece um falso profeta pregando a falsa teologia da prosperidade, pregando riqueza para o povo, ele é aplaudido, ele é ovacionado. Mas também Jesus nunca prometeu pétala, flores, rosa, para quem prega a verdade. Jesus disse para o seu discípulo em Mateus capítulo 5, versículo 11: Alegrai-vos e regozijai-vos quando vocês forem perseguidos, humilhados, maltratados por amor do meu nome. Porque assim como persegue a vós, perseguiram os profetas que foram antes de vocês, antes de vós. Você que prega a verdade, não espere aplauso. Não espere voltar de novo na igreja para pregar. Agora escute isso aqui. Seja fiel a Deus. O que Deus mandar você pregar, pregue. Pregue a verdade. Pregue a sã doutrina. Pregue a palavra de Deus que liberta. Pregue salvação. Pregue santidade. Porque eu nunca vi quem prega a verdade passar fome. Eu nunca vi quem prega a verdade Deus não cuidar. Deus cuida de quem fala a verdade. Deus cuida de quem prega a verdade. Para encerrar essa live, eu já vou encerrar e a gente vai orar para encerrar essa live. Lembra do profeta Elias? O nome Elias significa Yahvé é meu pai ou Yahvé é meu Deus. A Bíblia diz que Elias profetizou a verdade em nome do Senhor para Acabe e para Jezabel. Elias pregava contra a idolatria, contra a feitiçaria. Elias pregava contra o adultério, contra o pecado do povo de Israel, de Acabe e de Jezabel. Elias foi perseguido, mas a Bíblia diz que teve uma grande seca em Samaria. E a Bíblia diz que durante a seca Deus disse: Elias, vai para o Querite. Elias desceu para o ribeiro de Querite, 1 de Reis, capítulo 17, versículo 8. E lá no ribeiro de Querite, a Bíblia diz que pela manhã, pela tarde e pela noite, Deus fez os corvos virarem garçom do profeta Elias, levar pão e carne para o profeta Elias pela manhã, pela tarde e pela noite. Mas a Bíblia diz que com o passar dos tempos, com o passar dos dias, o ribeiro do Querite se secou. Aí Deus disse: Elias, levanta-te, Elias, e vai agora para Sarepta de Sidom. A cidade de Sarepta de Sidom era um povoado que ficava a 8 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Porque lá em Sarepta de Sidom eu providenciei uma viúva para te sustentar. Sabe o que eu aprendo com isso? Quem prega a verdade, Deus manda corvos para lhe sustentar. E se porventura os corvos não vierem, Deus levanta a viúva. Mas a fome não mata quem fala a verdade. A fome não mata quem prega a verdade. Prega a verdade, rapaz. Não se preocupe em ser ovacionado. O problema é que muitos pregadores no Brasil hoje não pregam mais a verdade porque tem medo de não fazer agenda. Muitos pregadores hoje não pregam a verdade porque estão dentro do sistema podre e apodrecido. Muitos pregadores não pregam a verdade hoje porque tem medo do cachê ficar pouco, porque é mercenário. Porque todo pregador que cobra pregar é mercenário. Jesus disse em Mateus 10, versículo 8, assim: dai de graça o que recebeste de graça. Foi Jesus que disse: dai de graça o que recebeste de graça. Mateus capítulo 10, versículo 8. E muitos pregadores hoje itinerantes são mercenários. É por isso que eles não pregam a verdade. Porque tem medo de não receber o cachê depois do culto. Tem medo de não ganhar oferta. E tem um bocado de pregador itinerante, irmão, que não trabalha, não faz nada. Só depende de cachê e vive de oferta. Onde é que está escrito na Bíblia que Jesus mandou um pregador da sua palavra viver de cachê, viver de oferta? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 19, que o homem comerá do sol do seu rosto todos os dias da sua vida.
homem tem que viver e comer do suor do seu rosto. Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, aquele que não quer trabalhar também não coma. O homem tem que trabalhar. E tem um bocado de pregador itinerante que fica em casa o dia inteiro atrás de agenda, se oferecendo para pregar. Acorda 2 horas da tarde. Todos os dias acorda 2 horas da tarde. E abre a boca e fala assim, Deus me chamou para a obra. Deus me chamou para mim viver pela fé. Querido, Deus te chamou para fazer a vontade dEle, para pregar o evangelho da verdade. Mas Deus quer que você trabalhe também. O homem tem que viver e comer do suor do seu rosto. Todo pregador itinerante que cobra 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 reais para pregar é mercenário. Jesus disse, dai de graça. O pregador tem que pregar de graça. Foi Jesus que disse, dai de graça o que recebeste de graça. E muitos pregadores hoje não querem trabalhar. São preguiçosos. Acorda 2 horas da tarde. Ficam preparando mensagem de autoajuda, de prosperidade, para enganar o povo, iludir o povo, fazendo um falso movimento. Porque todo pregador itinerante, ele sai fazer a igreja vibrar. Todo pregador itinerante, ele sai fazer o povo dar glória e dar aleluia. E até pular e rodar. Basta ele falar, eu estou vendo uma nuvem de glória aqui no meio da igreja. Eu estou vendo um anjo ali, eu estou vendo um anjo aqui. E fazer aquele movimento. O povo vai ao delírio. Mas de Bíblia e de Espírito Santo não tem nada. O Espírito Santo não está mais com ele. Porque ele deixou de pregar sã doutrina. Ele deixou de pregar a verdade. E passou agora a pregar falsa teologia da prosperidade, pregar mentira para o povo. E Deus vai cobrar desses pregadores itinerantes no dia do juízo final. A mensagem que você prega vai ser a base para Deus te julgar no dia do juízo final. Prega a verdade, rapaz. Prega a santidade. Prega contra a prostituição, confronta o pecado, prega contra o pecado. Quem coloca pão na tua mesa é Jesus de Nazaré. Deus está levantando Natan. Muitos pastores no Brasil, eles pensam que eu sou contra eles. Eles falam que eu prego muito duro. Eu já ouvi pessoas falar comigo assim, o pastor de tal congregação não te levou lá porque você foi muito duro na mensagem. Eu encontrei uma irmã certa feita no supermercado, ela me perguntou se o pastor dela me convidou de novo para me pregar na igreja que ela congrega, porque eu preguei lá e preguei a verdade, irmãos. Aí eu disse para ela, não, o pastor nem falou mais nada comigo, nem conversa comigo no WhatsApp, nem falou mais nada comigo. Aí ela me disse, tá vendo, você não deixou a porta aberta para ele te convidar de novo, por isso que ele não te convidou. Irmão, como é que eu vou deixar a porta aberta? Ela quis dizer o seguinte, se eu trouxesse uma mensagem de autoajuda, se eu pregasse mentira para o povo prosperidade, o pastor dela ia me convidar de novo a pregar na congregação que ela congrega. Mas como eu preguei contra o adultério, como eu preguei a verdade, salvação, o reino de Deus para o povo, o pastor dela que é mercenário não me convidou mais para pregar. Pregadores, não pregue para ser famoso. Famoso na igreja Jesus de Nazaré. Não pregue para fazer agenda. Quer agenda? Prega no metrô, prega no trem, prega nos hospitais, prega nos ônibus, prega nas praças. O que não falta é a agenda para você pregar. Os pregadores hoje só colocam assim agendas abertas. Para quê? Para congresso, cruzadas, festividade. Por que ele não coloca assim agendas abertas para pregar no metrô? Porque não dá dinheiro.
agendas abertas para pregar nas praças, na favela, nos hospitais, porque não traz fama, não traz dinheiro. Deus vai fazer uma limpeza na igreja do Brasil. Muitos pastores não me convidam mais para pregar porque eu prego a verdade, porque eu falo de santidade no púlpito, porque eu falo contra adultério. E eles não querem que eu fale sobre isso. Eles querem que eu fale de quê? De política, de prosperidade, de dinheiro. Eles querem que eu fale o quê? Que trair o esposo não é pecado, igual muitos pastores já estão pregando para o povo por aí. Eles querem que eu fale o quê? Que ir para a igreja com a sainha da Anitta não é pecado de lascívia. Eles querem que eu fale o quê para o povo? Para o povo fazer campanhas e mais campanha e fazerem voto de mil reais. Para o povo fazerem voto de R$1.000, de R$2.000, de R$50.000. É isso que eles querem que eu pregue? Irmãos, eu como um pão seco e bebo água, mas eu não troco a mensagem da cruz. Eu não troco a Bíblia Sagrada por nada. Eu vou continuar pregando a verdade. Se os pastores das guerras do Brasil soubessem que a minha briga não é contra eles, porque eles acham que eu bato muito na igreja. Eles acham que eu sou contra a igreja. Mas se eles tivessem visões espirituais, eles iam ver que eu luto pela igreja, que eu prego para ajudar a igreja de Jesus na terra, que eu sou a favor da igreja. Se eles tivessem visões espirituais, eles iam ver que a minha briga não é contra eles. A minha briga está nas regiões espirituais. Como Paulo disse em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades e contra as hostes infernais. Mas muitos pastores pensam que a minha briga é contra eles. Não é contra eles. A minha briga é contra Satanás. É contra os demônios. A minha briga é contra o pecado. Deus continue abençoando a todos e guarde essa palavra. Deus está levantando muito Natan em nossos dias para pregar contra o pecado. Deus continue abençoando a todos. Vamos orar e vamos encerrar essa live em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Poderoso Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu quero te apresentar, meu Pai, esse irmão, essa irmã que vai ver esse vídeo, que vão assistir esse vídeo. Ó Deus, abençoa cada irmão, abençoa cada irmã ricamente, poderosamente, em nome de Jesus. Meu Deus, também eu quero te apresentar agora para os hospitais nas tuas mãos, doentes, os enfermos. Meu Deus, tenha misericórdia, meu Deus, cura, meu Deus, liberta em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, visita agora as vidas, Pai, que estão com coronavírus, meu Pai, meu Deus, cura, meu Deus, liberta, tem misericórdia. Meu Deus, também eu quero te apresentar os presidiários em tuas mãos, visita agora os presidiários, Pai, nos presídios, dá livramento de morte, meu Deus, liberta, meu Deus, salva. Tem misericórdia, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, também eu quero te apresentar agora, meu Pai, as lésbicas, prostitutas, homossexuais nas tuas mãos. Meu Deus, liberta essas vidas, meu Deus, salva essas vidas em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero te apresentar os jovens que estão nas drogas. Meu Deus, liberta os jovens que estão nas drogas. Meu Deus, salve os jovens que estão nas drogas em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero te apresentar, meu Pai, também nessa hora de oração, meu Pai, que Deus, assaltante de banco. Meu Deus, liberta, meu Deus, dá livramento, tem misericórdia dessas vidas em nome de Jesus Cristo. Eu oro também por esse irmão, por essa irmã, Pai, que está fraco na fé, que está caída espiritualmente, que está pensando em ir para o mundo. Meu Deus, segura na mão dele, segura na mão dela, não deixa cair, fortalece espiritualmente, levante espiritualmente na tua presença, meu irmão, Pai, e minha irmã em Cristo, em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero te apresentar esse homem, essa mulher que está pensando, Pai, em se matar nessa madrugada. Meu Deus, visita com livramento, com libertação, com salvação. Eu quero te apresentar lá e canto como a Naragassuri Bicaia, esse irmão, essa irmã que tem uma causa na justiça.
Meu Deus, entra com providência, meu Pai, vai resolvendo, vai quebrando as muralhas, os empecilhos, os impedimentos, em nome de Jesus. Senhor, oro também nessa madrugada por esse irmão, por essa irmã que se conta enfermo, doente. Jesus, o Senhor é médico dos médicos, meu Pai, doutor por excelência e advogado por excelência. E eu te peço nessa madrugada, vai curando, vai libertando em nome de Jesus de Nazaré. Ó Deus, eu oro também nessa madrugada, meu Pai querido, Pai Santo, por cada irmão, meu Pai, de Couva, Lavassura e Comandácia. A lava cheia que vai assistir esse vídeo, de Cova Labravácia, que ao anteplácia, que ao assistir esse vídeo seja tocado pelo teu Espírito Santo, que teu Espírito Santo continue levantando Natan de Comanácia, Lavassura, para pregar contra o pecado, que teu Espírito Santo possa levantar profeta, geração de Nacandavácia, de Natan, para ir até os Davi desse tempo, de Comanaraçai, com a mensagem de conserto, de exortação, para que se arrependam dos seus pecados em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, cante, oravas terra, labrandara súpria. Eu te agradeço, meu Pai, por tudo. Eu profetizo toda a sorte de bênção sobre o teu povo. Eu profetizo a cura em nome de Jesus sobre o teu povo. Eu profetizo a libertação sobre o teu povo. Eu profetizo salvação em nome de Jesus, ó Senhor. Eu quero te apresentar, Deus, esse homem, essa mulher que está, meu Pai, com depressão. Meu Deus, cura. Meu Deus, liberta. Meu Deus, tem misericórdia dessas vidas. Em nome de Jesus, nessa madrugada. Ó Deus, como teu Senhor, eu profetizo vitória. Eu profetizo toda a sorte de bênção sobre o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus continue abençoando a todos com toda a sorte de bênção em nome de Jesus. Pastor Fabiano Santana, seu irmão em Cristo, sempre servo, e até a próxima live em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.